Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal Mundo Fly. Deixa aquele like, se inscreva, ative o sino, se você puder também compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vamos aqui para mais um corte do nosso canal. Dá a entender também que no final da temporada não teremos mais esse treinador à frente do Flamengo. Agora, seria loucura da diretoria tirar o Tite antes da semifinal da Copa do Brasil? Sim. Eu acho que sim. É aquilo, né? Na semana passada a gente falou sobre isso. Vai ter gente querendo a demissão do Tite entre um jogo e outro do Peñarol. E aconteceu. Né? O pessoal aí solicitou, rede social, artigos, né? Tem que ser agora, etc. Essas pessoas agora vão estar cheias de razão, né? Como se o aparecimento de um outro técnico, alguém que venha de fora, ou o Felipe Luiz, que é o técnico das categorias de base, que chegaria para assumir um time com muitos ex-companheiros para disputar um jogo que foi o jogo dessa noite. Isso é uma loucura, né? Uma coisa que é completamente diferente do que o futebol exige em termos de preparação, montagem de equipes e tal. Então, a gritaria externa e interna para demitirem o Tite agora, nas próximas horas, na chegada ao Brasil, em algum momento antes da final da antes das semifinais da Copa do Brasil contra o Corinthians, vai ser muito alta. E a diretoria vai ter que se posicionar. Tem a questão política, o Gustavo lembrou bem. Trazer alguém agora significa que esse alguém tem o seu emprego garantido até o final do ano apenas, porque pode ser que uma nova chapa assuma o Flamengo com outras ideias. A oposição já disse que não é o Tite, então, né, não, é um pouco de mais do mesmo. Então, acho que o mais lógico, até do ponto de vista de um trabalho que de fato não é bom, mas ainda não está completo, não terminou, tem compromissos, é a manutenção da comissão técnica até o final da temporada. É a decisão que eu tomaria, mas a diretoria do Flamengo ela é imprevisível nesse aspecto. Vamos fazer o seguinte, a gente vai voltar ao campeão del siglo, já passamos pela cabine, pela área de entrevista, agora a zona mista. Pedro Henrique Torre está chegando para trazer um pouco do clima. Será que os jogadores já passaram? Já veio anúncio de que ninguém vai falar? Como é que será essa zona mista rubro-negra? Boa noite para você, Pedro. Tudo bem, Felipe? Muito boa noite para você, boa noite também para Marcela, um beijo para ela, um abraço aí também a Zupac, André, todos que acompanham a gente neste Sport Center. Flamengo eliminado da Copa Conmebol Libertadores, fica pelo caminho mais uma vez, o sonho do Tetra adiado. E estamos aqui na zona mista que tem aquele clima um tanto quanto distinto, né? É bem diferente acompanhar porque a maioria, obviamente, de torcedores do Peñarol é uma zona mista um tanto quanto diferente, porque os sócios passam muito por aqui, sócios observam aqui por cima. Então, quando os jogadores do Peñarol, alguns passam aqui, uma emoção muito grande, são aplaudidos. O Diego Aguirre passou por aqui, foi muito aplaudido, pessoas chorando, abraçando. Então, está uma emoção muito grande por conta da classificação do Peñarol. Os jogadores do Flamengo ainda não passaram por aqui, eles são obrigados a passar por conta do regulamento da Conmebol, são passíveis de multa se não passarem pela zona mista aqui após cada jogo. Eles podem não querer passar, mas vão ser multados. Se passarem aqui, a gente vai tentar chamar e aí eles têm o direito, aí sem problema nenhum, direito de falar ou não. Mas foram jogadores do Flamengo bastante abatidos na saída do gramado. Cheguei a conversar com alguns deles ali, o Léo Pereira, enfim, o Gerson, o Fabrício Bruno, bastante abatidos e todos eles batendo numa tecla. Perdemos o jogo em casa, ou a classificação, perdão. Perdemos a classificação em casa. Então, eles acreditam que fizeram até um bom jogo aqui, mas não foi suficiente, obviamente, mas o jogo do Maracanã pesou demais e condicionou a partida daqui. Entenderam que até o Flamengo acelerou bastante o jogo na segunda etapa e isso foi muito perceptível. A gente ali durante a transmissão observando, chegou um determinado momento na reta final do segundo tempo que os jogadores começaram a se cobrar, um cobrando o outro. Calma, Rossi, não acelera essa saída. O Gabigol entrou em campo pedindo para calma também, não tem necessidade de acelerar tanto o jogo. Mas o Flamengo acabou meio que caindo na atmosfera do estádio que começou a pressionar cada vez mais e o time acelerando. Então o Flamengo não apresentou um bom futebol nessa reta final, acabou eliminado. O Alcaraz não foi utilizado, que é um jogador que foi a grande contratação do Flamengo na janela do meio do ano. Então
até foi andando para o banco um tanto quanto cabisbaixo ali, jogador que saiu da Premier League por 20 milhões de dólares, acabou que não foi utilizado pelo técnico Tite, e a pressão sobre o Tite obviamente vai aumentar, absolutamente natural, que eu tinha conversado anteriormente, pré-jogo, com algumas pessoas do Flamengo, é que ele não sairia mesmo em caso de eliminação. Óbvio que há maneiras e maneiras de ser eliminado, se tomasse um 4-0, algo nesse sentido, poderia mudar de figura, mas a ideia era que não seria demitido em caso de eliminação. A gente vai acompanhar, o Flamengo volta hoje mesmo para o Rio de Janeiro, a delegação volta, os torcedores ficam bastante irritados, deve ter protesto bem grande no Maracanã, né, no jogo de domingo contra o Atlético Paranaense, que antecede o jogo contra o Corinthians pela semifinal da Copa do Brasil, mas a pressão vai apertando para o técnico Tite e aperta para a diretoria também, que está aí numa corrida agora eleitoral também no fim de ano, então tem que tentar apresentar resultados, enfim, fica sempre aquele embate. Então o Flamengo borbulha cada vez mais nessa situação agora, virou um pacote muito grande, brasileiro distante, vira meio que uma tábua de salvação aí, de conquista a Copa do Brasil, e os torcedores muito, em sua maioria, até alguns que passavam aqui na arquibancada, dava para olhar, xingando o Tite, enfim, bem chateados, a gente olhava para cima assim, xingando o Tite no fim da partida. O Tite saiu cabisbaixo, mas a gente vai acompanhar por aqui, Felipe, Marcela, os jogadores que saírem por aqui, se eles vão querer falar, se o vice-presidente de futebol, Marcos Braz, vai passar por aqui, e a gente vai perguntar para todos como é que está esse clima, enfim, como é que o Flamengo vai tocar esse barquinho nessa temporada, e até conversava com os amigos de imprensa aqui antes de devolver para vocês a emoção muito grande aqui, e aí até comentaram, é uma emoção muito natural, porque o Flamengo é muito mais endinheirado do que o Peñarol. Nesses termos de história, obviamente o Peñarol tem até mais Libertadores do que o Flamengo, é muito grande, mas a questão financeira pesa demais. Então, por isso, muita gente emocionada de ganhar, passar um gigante como o Flamengo, porque o Flamengo, no elenco, tem 4 jogadores da seleção uruguaia. O Vinha está machucado, mas hoje tinha 3 jogadores ali da seleção uruguaia, e o Alcaraz, uma grande contratação da janela mediana, custou 20 milhões de dólares. Em 2016, você teria que converter, mas o estádio aqui, o Campeão del Siglo, custou 40 milhões de dólares para a construção. Isso dá para ter uma ideia da diferença financeira entre as equipes. Então, por isso, essa emoção muito grande, uma festa muito grande aqui do futebol no Campeão del Siglo. Pois é, Pedro, parecia título mesmo. Olha, Pedro, você tem prioridade, então, passando qualquer dos jogadores, qualquer jogador, pessoal da diretoria, passando por aí. É claro que você nos chama e a gente volta, então, para o Uruguai para conversar com o Pedro e também mostrar para vocês a zona mista. Muito obrigada ao Pedro Henrique Torre, e a gente segue falando aqui sobre a partida e sobre uma parte da entrevista, Zupa, do técnico Tite, quando ele fala, olha, mas a gente cria muito e a gente não consegue marcar, ou seja, a culpa não é dele, tirando, a culpa não é minha nesse caso. E aí ele fala sobre os jogadores importantes que agora estão fora. E aí ele fala do Pedro e também do Cebolinha, principalmente desses 2 atletas. Você acha que isso é o suficiente para o Flamengo não conseguir desempenhar, não conseguir chegar nessa semifinal de Conmebol Libertadores e não conseguir estar brigando ali na parte de cima, ainda mais em cima da tabela do Campeonato Brasileiro? Assim, as coisas têm que ser pontuadas de maneira bem clara. É evidente que o Flamengo perdeu os seus 3 melhores atacantes. Os 3 melhores atacantes do Flamengo em 2024 ficaram fora por lesão. O Everton Cebolinha, o Luiz Araújo e o Pedro. Eles são os 3 melhores atacantes do Flamengo. E é claro que isso tem um peso. É claro que se você tirar os 3 melhores atacantes de qualquer time do Brasil, esse time vai ficar mais fraco. É evidente. Então isso é um fato e isso atrapalhou o trabalho do Tite. Ponto. Isto não me parece o suficiente para o Flamengo ter jogado o pouco que jogou. Então, mesmo com os problemas, mesmo com os desfalques, o Flamengo tem recurso e a gente passa o ano inteiro aqui dizendo que o Flamengo tem 2 times, que o segundo time do Flamengo é uma seleção, que o segundo... Em que lugar do futebol brasileiro terminaria o segundo time do Flamengo? E o Flamengo investe para ter 2 times, justamente para, em circunstâncias como essa, por mais drásticas que sejam, perder o ataque inteiro, por mais que você não consiga rigorosamente manter o mesmo nível, mas se manter forte para sobreviver na temporada. Então, por mais pesado que tenha sido o combo de desfalques, o Flamengo tem material humano
para ter feito mais, e não fez mais. Por isso que o olhar volta para a comissão técnica, porque a gente olhando, e mesmo quando o Flamengo tinha os seus principais jogadores, o Flamengo teve bons momentos na temporada, o Flamengo viveu alguns instantes que parecia, que nos remetia ao que se esperava do trabalho do Tite com esse elenco, mas não conseguiu sustentar por muito tempo, por vários motivos, entre eles por dificuldade de trabalho no dia a dia. Então, assim, é um Flamengo que, e o Tite fala isso, talvez faltou finalizar melhor, talvez. Aí ele fala, talvez faltou repertório, talvez, e eu acho que sim. Eu acho que ofensivamente o Flamengo tem um repertório aquém do que se espera. Quando você soma isso aos desfalques, que te tira um pouco da possibilidade do individual resolver, o Flamengo perde muita força. Então foi um Flamengo previsível. Eu discordo da leitura de que o Flamengo hoje criou, mas faltou caprichar em finalização. O Flamengo criou muito pouco. O Flamengo, assim, rondou muito, teve presença, se impôs em campo com bola, botou o Peñarol para trás, rodou para lá e para cá, mas, assim, o Flamengo não teve tanta chance para ganhar o jogo assim. Concordo que o Pedro, especialmente o Pedro, hoje fez muita falta, porque em um jogo onde você não consegue articular tanto e o adversário está muito atrás, você vai meter bola na área. E o Pedro é um cara que preocupa zagueiro, é um cara que dá profundidade. E o Bruno Henrique não conseguiu jogar na profundidade como centroavante, o Gabriel também não foi acionado. Então concordo que o Pedro fez muita falta, concordo que os desfalques fazem falta. Mas não está aí a resposta para um futebol tão pobre ofensivamente. Para mim, está mais na dificuldade da comissão técnica de construir um Flamengo ofensivamente envolvente, interessante, imprevisível. Para mim, esse é o principal ponto. Já a gente vai ouvir personagens desse jogo, mas para arrematar essa discussão, eu queria te ouvir também, André, sobre o que o Zupac falou e quanto, aí eu acrescento quanto talvez os bons números do Pedro e a capacidade que ele tem de gerar pontos com seus gols e assistências mascaravam uma dificuldade ofensiva geral da equipe, em que ele às vezes dava ali um banzai, um coringa para resolver jogos. Esse é um outro talvez, sim, né? Era um jogador que vinha fazendo uma temporada ótima, assim, desde o início. Dos poucos jogadores do Flamengo que não só vinham numa linha, né, que não sofreu tantas irregularidades, mas uma linha bem alta, assim, o nível do Pedro era muito alto. E aí quando o Tite diz, nós perdemos quase 60 gols, eu acho que ele está falando dos gols que o Pedro costuma marcar, do envolvimento do Pedro em jogadas de gols, né? Isso é gravíssimo, é sério, mas ao mesmo tempo a gente está falando de um elenco que é o produto final do time mais poderoso economicamente do Brasil. E eu disse aqui várias vezes, então, fã de esportes que esteja nos assistindo agora pode concluir que eu estou dizendo, o Flamengo, não importa quantos jogadores perdeu por lesão, tinha obrigação de jogar mais do que isso. Então, eu acho que eu fui uma das poucas pessoas que fizeram questão de lembrar sempre, olha, a análise do Flamengo em 2024 precisa passar pelo número de lesões, não só pelo número, mas por quem são os jogadores que foram perdidos por lesões. E a quantidade de tempo que esses jogadores vão perder ainda. O Pedro só volta no segundo semestre do ano que vem. Cebolinha fora há muito tempo, por mais tempo. Luiz Araújo fora por bastante tempo. Michael chegou, jogou uma vez, duas, fora, não voltou até agora. Então é preciso considerar tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, o produto final, né? Esse time é o produto final do clube mais poderoso do Brasil, economicamente falando. Em relação ao adversário de hoje, é uma diferença muito, mas muito grande em termos de capacidade de investimento, folha de pagamento, salários, contratações, possibilidade de substituição de jogadores. É um outro mundo. É uma coisa completa, é outro sistema solar. Mas o Flamengo foi inferior ao Peñarol. E essa inferioridade e essa desclassificação passam pelas lesões, passam pela ausência do Pedro, mas é complicado, porque se é verdade, e deu para ver em campo que o time era formado, desenhado para jogar com alguém como o Pedro fazendo o seu papel e bem, no momento da lesão do Pedro, não dá para entender que todo mundo se sentou no departamento de futebol do Flamengo e falou, e agora? Porque um jogador, infelizmente, aqui no nosso calendário, é uma coisa frágil. Ele pode ser perdido por semanas, por meses ou por quase um ano, como é o caso do Pedro. Então, assim, todo o Flamengo, todo o projeto estava pendurado na figura do Pedro dentro de campo, fazendo gols e passe para gols. Ao que parece era isso. Mas não pode ser, né? Com as condições que o Flamengo tem, é preciso fazer mais. Muito bem, vamos ouvir então os jogadores do Flamengo na saída de campo? Vamos lá. Fabrício,
Fabrício, eliminação difícil para o Flamengo aqui hoje. Como é que fica a sequência da... Aqui, a gente falava ontem e a gente leva de jogos importantes o que é que aquilo repercute para o restante da temporada. E a gente falava, olha, o Galo cresce muito porque jogou muito bem contra o Fluminense. Hoje, o Flamengo consegue esquecer um pouco... Hoje não, tá? A partir de amanhã, consegue esquecer um pouco a eliminação e pensar que pode levar algo de positivo da partida de hoje para o restante da temporada? Não, positivo de hoje para a temporada, eu diria que nada, assim, nada. O confronto contra o Peñarol não traz nada de útil para o Flamengo melhorar como time para a temporada. A minha grande dúvida é se o impacto dessa eliminação, né, a porrada dessa eliminação, 180 minutos sem fazer um gol contra o Peñarol, que jogou muito bem, mas é um time bem inferior ao Flamengo, se isso vai ter uma consequência anímica negativa, se isso vai abater ainda mais, gerar a pressão que certamente vai gerar em cima dos jogadores e jogar para baixo e terminar de maneira melancólica ou atrapalhar os planos de Copa do Brasil, ou se vai gerar algum tipo de indignação a ponto de o Flamengo conseguir dar alguma resposta no curto espaço de tempo. Porque se não der resposta no curto espaço, também não passa na Copa do Brasil. E aí sim o ano vai terminar de uma maneira depressiva ao máximo. Assim. Então, não dá para a gente adivinhar ou fazer uma projeção de qual será a resposta do elenco, animicamente falando. Se de abatimento ou se de indignação e mostrar a resposta o mais rápido possível. Mas é isso que vai determinar o que vai ser do ano do Flamengo. Assim. Acho que com o que sobrou de temporada, com o nível de pressão que tem, esperar uma grande revolução tática daqui até o fim do ano, eu acho pouco provável. Agora, acho que é mais tentar juntar os cacos dessa pancada e tentar virar algum tipo de chave para responder no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Quero te ouvir também, André, mas a gente tem uma tela que mostra um pouco do retrospecto recente do Flamengo. O Flamengo está eliminado nas quartas de final da Libertadores. E vamos lá. Campanhas do Flamengo na Conmebol Libertadores desde 2019, o ano do título da catarse rubro-negra com o Jorge Jesus. Foi campeão em cima do River Plate. Aí em 2020 cai nas oitavas. Mas tem gente também que... O Pedro Torre falou como que é a euforia dos uruguaios de ter vencido um Flamengo mais endinheirado. Investimento faz diferença. Estamos falando de uma desproporção grande do Flamengo em relação especialmente a rivais de outros países, já que os algozes foram nos últimos anos de fora. Quanto você olha para esse lado mais? Por um lado, tem uma coisa que é bastante óbvia, né? Ninguém vai ganhar sempre, né? Não tem como. E também não vai chegar à final sempre. Por isso que, de vez em quando, a gente vê alguma estatística em relação à Liga dos Campeões, por exemplo, tal time, 5, 6 anos seguidos, semifinais, ganhou uma vez. Mas espera aí, o que adianta? São 5 anos seguidos nas semifinais. Isso é muito difícil, isso não é, né? Principalmente em uma competição como essa, em que 2 noites ruins contra uma equipe inferior, como o Peñarol, te eliminam, você merece ser eliminado. O Peñarol, mesmo sendo inferior tecnicamente, economicamente nem se fala, merece estar na próxima fase para enfrentar o Botafogo, e o Flamengo não. Num outro tipo de formato de campeonato, a coisa entre o Flamengo e um eventual Peñarol aqui no Brasil seria bem diferente. Mas aí faz parte. O que eu acho é que você ser o grande cachorrão do futebol brasileiro, sem absolutamente nenhum trocadilho ou qualquer crítica embutida, mas o seu maior cachorro, aquele que põe medo em todo mundo, te traz uma responsabilidade de você fazer bons papéis. E o Flamengo teve 1 ano, 2 temporadas atrás, de nenhuma conquista. Este ano pode ser um ano de nenhuma conquista, exceto o campeonato estadual, que não pode servir para ninguém, muito menos para quem tem as ambições que o Flamengo tem. Então, de novo, o Flamengo pode completar uma temporada sem ganhar nenhum troféu. Mas você não acabou de dizer que não dá para ganhar sempre? Não dá para ganhar sempre. O que o Palmeiras fez, por exemplo, e o Palmeiras pode ganhar um troféu importante nesse ano de 2024, não é só o que ele queria ganhar, mas se ganhar o Campeonato Brasileiro, será o 3º ano consecutivo, algo que não acontece desde aquele tricampeonato do São Paulo, um time que já ganhou todos os troféus possíveis, alguns mais de uma vez, nos últimos 2 anos não conseguiu chegar à decisão da Libertadores, teria compensado, se ganhar o Campeonato Brasileiro esse ano, com títulos em sequência do Brasileirão. O Flamengo não pode se dar esse luxo, porque tem ganhado, mas não tem ganhado tanto quanto as pessoas ou querem que ganhe, no caso do público rubro-negro, ou achavam que ia ganhar, no caso do público neutro, né?
ou anti-Flamengo, falando de torcida, mas que conhece futebol, acompanha de perto e sabe o que o poderio econômico e principalmente os elencos que o Flamengo vem formando desde ali de 2019, com capacidade, com potencial técnico para ser melhor do que todo mundo. Isso me chama muita atenção. E isso não acontece. Assim, eu não consigo entender, porque eu já pensei muito. Isso é claro que a gente vai olhar para o departamento de futebol como um todo, mas assim, o Flamengo não consegue ter uma temporada boa. Assim, nem 2019, que foi o ano mágico, o Flamengo precisou consertar a temporada com o Jorge Jesus. Né? O Abel Braga não foi bem no primeiro semestre. Aí, em 2020, o Flamengo bateu cabeça, foi campeão brasileiro com o Rogério Ceni, mas não viveu uma grande temporada. 2021... Por conta de alguns centímetros do Edenilson também. Pois é. É uma coisa muito, mas muito... Pois é. Né? Daí, 2021, o Flamengo termina o ano com o Renato, mas também foi uma temporada... Essa foi uma temporada um pouco mais regular, mas ainda assim... Foi uma temporada tumultuada. Em 2022, que o Flamengo termina com 2 troféus importantes, mas começa o ano com o Paulo Souza, o Dorival é chamado em junho, no meio do ano, para salvar o Flamengo. E a própria diretoria entende que, apesar dos títulos, o Flamengo não termina bem, jogando bem o ano, a ponto de não sentirem firmeza e trocarem. Ano passado foi o caos completo, um monte de técnico, soco na cara, mordida na virilha, uma bagunça toda. E esse ano que era para ser... Nada disso é exagero, hein? Não, tudo isso é literal. Isso não é força de expressão. Soco na cara e mordida na virilha. Literal. São fatos. É isso. E esse ano, assim... Isso de fato aconteceu. E o movimento que a diretoria fez de contratar o Tite em outubro de 23, pensando em 24, dado o perfil dessa comissão técnica, para mim era a cartada que era necessária, o movimento necessário para dar uma estabilidade ao Flamengo que esses anos todos o Flamengo não teve, apesar de conquistas importantes em momentos cruciais de temporadas sempre turbulentas. Verdade. Mas nem isso fez do Flamengo. Assim, em termos de crises, de polêmicas, tirando os episódios do Gabriel, que isso é responsabilidade do Gabriel, foram menos. Isso é verdade. A temperatura baixou um pouco dentro. Mas o time não consegue ser estável como a gente imaginava. Então, nem a comissão técnica mais estável possível para comandar o Flamengo conseguiu fazer dar certo. Assim. É claro que eu não estou tirando responsabilidade da comissão técnica, não. O trabalho não é bom. Mas eu acho muito curioso como o nível de investimento que o Flamengo tem, a estrutura espetacular que o Flamengo tem, o bom olhar de mercado que o Flamengo tem, o nível de jogadores que o Flamengo contrata, não consegue ter uma temporada boa. Acho que ninguém tem essa resposta, mas isso me chama muita atenção. Nem o Google teria feito uma retrospectiva tão... fiel ao que aconteceu no Flamengo desde 2019 para cá do que você é agora, viu, Gustavo Zupac? Parabéns, inclusive, por todos esses pontos e pela grande memória. O nosso Vamos Google. voltar. Google. É impressionante. O nosso Não, Gustavo Gupac. Vamos lá, então. A gente conversa com o Pedro Henrique Torre novamente, lá na Zona Mista. Ô Pedro, e eu queria te colocar também nessa conversa sobre tudo que tem acontecido no Flamengo nos últimos anos, mas principalmente nos últimos 2 anos, porque 2023 foi realmente uma decepção. 2024 já é uma decepção por essa eliminação agora nas quartas de final, mas ainda pode ter o título de Copa do Brasil. O Campeonato Brasileiro é algo muito difícil de acontecer. E queria que você falasse, você que está nesse dia a dia do Flamengo, como é que os próprios jogadores enxergam isso? A diretoria tem alguma resposta também em relação a isso, já que a gente não consegue encontrar essa resposta? E se tem alguma previsão aí para a passagem dos jogadores? Tudo bem, Marcela? Mais uma vez aí, boa noite a todos. Olha, previsão, começar pela segunda. Previsão ainda não, por isso eu estou dando aquela olhadinha aqui, um olho no peixe e outro no gato, porque a qualquer momento os jogadores podem passar por aqui. Então eu estou observando aqui, estou até pedindo o nosso produtor, o Alex Yamazaki, para ficar de olho aqui para a gente, porque se algum jogador do Flamengo passar, ele faz o sinal e aí eu tento pescar alguns deles aqui. Olha, Marcela, essa questão do Flamengo ser um clube muito poderoso financeiramente, estruturado financeiramente e não conseguir ser tão linear assim, muita gente atribui a questões até inicialmente políticas, né? Porque é um clube muito turbulento, é um clube que reverbera demais, então qualquer coisa que aconteça internamente no Flamengo reverbera demais e causa uma instabilidade muito grande, então o Flamengo é muito suscetível a isso. Nos tempos de Jorge Jesus, o que era muito elogiado foi justamente uma blindagem que ele fez. A gente sempre volta, né? Eu sempre falo, é a cantilena do Jorge Jesus.
mas é porque nos tempos de Jorge Jesus ele fechava completamente, blindava demais o futebol, treinamentos, etc. E trouxe a equipe dele, né? No caso, levou para o Ninho do Urubu, a gente não está no Brasil, ele levou para o Ninho do Urubu a equipe dele de trabalho, de metodologia, e fechava demais, uma equipe muito pequena ali, como trabalhar, e dominava bastante ali o ambiente dos jogadores. E tinha bastante a confiança dos jogadores, embora houvesse atritos, né? Alguns jogadores até mais aposentados, Felipe Luiz, Diego Ribas, até já falaram sobre alguns atritos assim que acontecem no dia a dia do futebol. Não é perfeito, não vai ser, e seria curioso acompanhar a segunda temporada inteira do Jorge Jesus, como ele se portaria, como ele conseguiria levar. Era uma curiosidade muito grande, até dos amigos da imprensa portuguesa, falavam muito sobre como seria a segunda levada do Jorge Jesus. Mas ele tinha esse mérito de blindar o Flamengo. Depois disso, ninguém mais, basicamente, conseguiu dar essa blindagem necessária ao Ninho do Urubu, e os jogadores se tornaram, os históricos, muito grandes também. É muito mais complicado você lidar com esses atletas, embora sejam profissionais, cumpram seus deveres e tal, mas são jogadores mais encorpados, né, na história do clube, então é muito mais difícil você lidar no dia a dia. Então acho que acontece um misto disso, é uma análise muito nesse sentido assim. O elenco incorporou demais, o Flamengo cresceu demais também, vive uma outra fase, uma fase esplendorosa financeira, teve conquistas esportivas importantes, virou o foco, o holofote, então tem que se entender como manter no topo. Então o Flamengo não soube muitas vezes lidar com isso, lidar com esse sucesso, ter calma às vezes para uma estabilidade, para conseguir manter o técnico de repente em momentos difíceis, porque é o mínimo atrito, o mínimo quebrar num caminhar de um gelo muito fino ali, as coisas já começam a desandar. O Tite é até o treinador, se eu não me engano hoje ele chegou no jogo 66, eu estava observando, o Tite é o treinador mais longevo, assim, pós-Jorge Jesus, então ele ultrapassou até o próprio Jorge Jesus. Então o Tite, por acaso, tem uma certa estabilidade, até ele vai completar um ano no dia 1º de outubro, mas nunca deu muita liga com a torcida, me parece que nunca teve muita... nunca falou muito a liga. O Jorge Jesus foi uma paixão muito instantânea. O Tite nunca teve, uma relação meio fria. Não aconteciam xingamentos, não aconteciam... ninguém morria de amor na arquibancada pelo Tite. E aí, no último jogo, começaram os xingamentos. Então, onde isso vai parar, a gente não sabe, mas como falava o companheiro Sérgio Américo na Rádio Tupi antigamente, é um gigante, e o Apolinho também, o Oscar Rodrigues, saudoso Apolinho, é um gigante que se alimenta de conquistas. Quando as conquistas param, aí começa a, enfim, tremer demais o Flamengo, e é sempre um barril de pólvora esperando uma faísca. Acho que veio uma faísca aí com essa eliminação da Libertadores. Vamos ver como é que o clube vai se portar daqui para frente, se vai conseguir apagá-la a tempo antes de chegar nesse barril de pólvora.